O texto que eu vou ler hoje está em 1 Reis 6, do 15 ao 18. Versículo 15. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã e, quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: "Ah, meu senhor, o que faremos?" O profeta respondeu: "Não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles." E Eliseu orou: "Senhor, abre os olhos dele para que veja." Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Quando os arameus desceram na direção de Eliseu, ele orou ao Senhor: "Fere esses homens de cegueira." Então ele os feriu de cegueira, conforme Eliseu havia pedido. Irmãos, a palavra de Deus ela é incisiva, né? E como essa palavra chegou ao meu coração? Uma tarde em casa assistindo um filme, você acredita? O filme é uma pergunta: você acredita? E o que me levou nesse texto foi um médico descrente que estava tratando um rapaz de câncer, doença, e a fase dele era terminal. E o médico assinou o óbito dele. Só que 5 minutos depois, ele reviveu, ressuscitou. E foram chamar o médico. E o médico chegou e ele olhando, ele vendo a cena, ele não acreditava. Não acreditava. E esse texto veio para mim, nesse instante veio esse texto para mim. Aqui, o interface desse texto aqui é um momento de guerra. Israel sempre esteve em guerra. Não é normal a gente entender isso aí, né? Nós, como cristãos, estamos sempre em guerra. E o rei lá estava inconformado, porque toda vez que ele fazia a cilada dele, que ele queria pegar lá Israel, ele não conseguia, porque sempre Israel estava um passo à frente do que ele achava que estava à frente. Então ele queria descobrir por que ele não estava conseguindo fazer aquilo. Então o pessoal da corte que estava ali, do pessoal do exército, falou assim: tem um homem lá, um homem de Deus, que fala tudo o que o senhor fala para o rei de lá. Ele falou: então vamos pegar esse cara. Vamos pegar ele. Aí eu pergunto para vocês: como que Eliseu sabia tudo do que estava acontecendo? Um homem de Deus, de oração, tem contato direto com Deus. A oração. Essa aí é a primeira oração que não está explicitamente explicada aqui, mas você lê com atenção, você vai ver que ele tinha contato direto. Ele orou a segunda vez e pediu para que abrisse os olhos do seu servo. E isso foi feito. Ele abriu os olhos e ele conseguiu ver que ao redor daquele exército, aquela gigantesca tropa, tinha outra maior ainda. E isso que acontece com a gente. A gente no dia a dia, a gente fica todo preocupado, às vezes o problema que a gente vai ter não vai nem acontecer, mas a gente está ali preocupado, dando uma maior ênfase ao problema do que aquele que pode resolver o problema. A gente não está falando que é fácil. Aquele rapaz do filme que eu assisti, ele estava doente, câncer terminal. Ele não desistiu 1 minuto de lutar e demonstrar que Deus era maior na vida dele. E o resultado veio quando? No final. As nossas lutas, tudo que a gente passa aqui, a gente vai receber os nossos galardões lá no céu. Não espere reconhecimento. Não espere abraço, aperto de mão de que está do nosso lado.
Esse rapaz aqui vivia do lado de Eliseu. E ele não conseguia ver o que o homem, que ele, de Deus, conseguia ver. A terceira oração, ele pediu para que cegassem os olhos daqueles homens que queriam pegar ele. E assim foi feito. E o que eu trago como entendimento para que a gente possa levar no dia a dia, porque a palavra, ela vem para a gente como orientação. Se veio para mim, é porque eu estou fazendo alguma coisa e estou precisando falar para vocês. A igreja provavelmente está precisando também. A oração. A gente fica dando atenção para o mundo, para os problemas, e não faz enxergar aquele que pode resolver o problema. A fé nos faz enxergar a Deus. A oração é o vínculo entre o homem e Deus. Mediante a oração, os planos dos inimigos foram revelados, que foi a primeira oração. Mediante a oração, a visão do servo foi estabelecida e o coração acalmado. Mediante a oração, os inimigos perderam o rumo. A oração é a ferramenta indispensável ao homem que busca uma intimidade com Deus. Mediante a oração, somos revestidos diante das dificuldades. A oração dissipa o medo. Ela dissipa a ansiedade, ela trata a depressão. Isso aí é explicado para cientista, que isso aí libera hormônios no nosso corpo, que acalma o coração. Ela trata a doença, a oração. E de novo eu bato na tecla, se essa meditação veio para mim ali, no Você Acredita, a gente tem que parar e pensar nisso daí. Porque a oração é uma coisa que a gente às vezes reluta tanto. A gente tem dificuldade. Sou claro, eu tenho dificuldades. Mas eu insisto. Jesus mostrou do começo ao fim, daqueles pequenos 3 anos das orações. A gente tem dificuldade em às vezes, abrir o coração e falar. Mas é necessário. E, para fechar, um outro texto que está em Hebreus. Por favor, eu queria que vocês lessem também, só para fechar. Hebreus 5, 7. Hebreus 5, 7. Amém? Amém? Posso ler? Durante seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas, em alta voz e com lágrimas, àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Esse sofreu aqui, eu li todas as versões. Não tem onde escapar. Sofreu aflições. Se Jesus passou, não queira fugir. Às vezes a gente acha que sofrer é alguma coisa de vai acabar comigo, não. É mediante o sofrimento, as aflições, que nós somos tratados. Que a gente vê o quanto a gente é pequeno. O quanto a gente não presta atenção nas coisas, e quando você perde. Todo mundo aqui tem uma história. Ninguém aqui ganhou para poder buscar Cristo. Teve que perder. O ser humano, ele é materialista. Ele tem que ter alguma coisa tirada para que ele observe e veja o quanto ele é pequeno. E continuando. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os lhe obedecem. Amém? Não esqueçam. Oração, obediência, buscar entendimento. A palavra, ela... Às vezes a gente pode ter uma dificuldade para entender o que está escrito aqui. Abra o coração, ore, busque saber o que Cristo tem para cada um de nós. Cada um aqui tem um plano, cada um aqui tem
uma definição de vida. Só basta você entender. Aqui nós temos aquele que gosta de atender a porta, aquele que gosta de pregar, aquele que gosta de ensinar, gosta de abraçar. Cada um tem um plano. Só basta entender. Aquilo que agrada o seu coração é o que Deus plantou em você, para que você faça de coração. Eu agradeço, em nome de Jesus, espero que os irmãos tenham compreendido o que veio ao meu coração naquela tarde. Amém?